Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a vida celular. Para a gente já chegar chegando, como de costume, hoje a gente vai falar sobre o funcionamento dos instrumentos utilizados para ver objetos pequenos. No caso aqui, a gente vai começar pelo microscópio. Não sei se você já viu um instrumento como esse daí, né? Talvez dentro de um laboratório e tudo mais, mas basicamente é ele que a gente vai estudar no dia de hoje. Primeira coisa, vou mostrar para você como é que você usa ele. Né? Primeira coisa, ó, essa partezinha aqui de cima, que assim, ó, é onde você vai botar os seus olhinhos. Né? Então você vai colocar os olhos ali. Essa parte que você vai colocar os seus olhos tem lentes. Como é a lente que fica perto do seu olho, ela tem um nome. A gente chama essa lente de lente ocular. Ocular por quê? Porque ela fica perto do olho. Não tem a palavra óculos, né? Que é que você coloca ali, né, no olho. O globo ocular é o globo que forma o nosso olho. Então isso aqui, ó, vai mostrar para a gente um conjunto de lentes. Né? Aqui dentro tem um espelho refletor, tem toda uma coisa mais complexa aqui, mas basicamente esses outros três objetos redondinhos que tem aqui, tem na pontinha deles, o que está em uso no caso é esse daqui, ó, esse aqui mais de baixo, né? A gente tem a lente que fica perto do objeto que você quer ver. Então, essa lente, se ela fica perto do objeto, ela tem o nome de lente objetiva, porque ela é a lente que fica próxima do objeto, beleza? Aí aqui logo abaixo da lente objetiva tem a coisa que você quer enxergar. Mas assim, nesse tipo de microscópio aqui, para você enxergar, você precisa de um processo para o seu olho conseguir chegar a ver o que tem ali. E para o seu olho enxergar qualquer coisa que seja, a luz tem que chegar até o seu olho. Então, a gente não enxerga as coisas, a gente enxerga a luz que vem das coisas. A gente falou isso lá quando a gente estava falando sobre o universo. Quando a gente falava assim, tem uma estrela muito distante, a gente está vendo a luz que vem dela. Se a luz que vem dela sofreu um desvio devido a um efeito relativístico, sei lá. A luz chegou até o seu olho, você vê. A luz não chegou, você não vê. Chegou muita luz, você vê forte. Chegou pouca luz, você vê fraquinho, pouco intenso. Então, o que a gente tem aqui no microscópio? Você tem uma espécie de uma lanterna aqui embaixo que vai emitir luz. Então, aqui joga bastante luz. Aqui nesse espaço, você pega um pedacinho de vidro, coloca na frente de outro pedacinho de vidro e coloca aqui dentro uma aguinha com a coisa que você quer ver. Pode ser uma gotinha de sangue, pode ser um conjunto de células, pode ser um monte de coisa. Mas você vai ter que botar essa coisinha e pressionar. Você vai ver o nome, né? O pessoal vai chamar isso aqui de lâmina. Né? Alguns kits de laboratório vêm já a lâminazinha pronta. Em outros, vem 2 pedacinhos de vidro e você mesmo prepara a coisa que você quer ver. Beleza? Então, assim, eu quero ver a ponta da minha caneta no microscópio. Não é aqui que você vai conseguir ver. Não é aqui. Porque a ponta da sua caneta, como é que você vai tirar ela, colocar ela ali no meio da lâmina, né? Apertar ela e colocar aqui embaixo? Você não vai conseguir ver. Mas, por exemplo, você pode tentar ver a tinta da sua caneta, talvez, um farelo do lápis, né? Você pode botar ali no meio e querer ver esse farelinho de lápis, pode ser que você queira ver isso. Né? Eu não sei o que você quer ver aí do seu dia a dia, mas não é qualquer coisa. Para usar esse método aqui, você vai ter que usar, né, essa coisa da lâmina. Por quê? Porque se eu simplesmente botar o objeto ali na frente da lente objetiva, eu posso até conseguir ver esse objeto. No entanto, vai sair muito pouquinha luz para eu conseguir ver o objeto. Por que vai sair muito pouquinha luz? Pensa comigo, vou fazer um raciocínio aqui. Ó. Imagina que você tem um objeto. Né? Vou pegar aqui um objeto, né? Esse negócio aqui.
Aí eu quero ver ele bem de pertinho. Para ver ele bem de pertinho, eu vou ver uma área muito pequenininha dele. Vamos supor que eu queira ver só esse pontinho dele. Para eu ver esse pontinho e saber exatamente o que tem ali naquele pontinho, eu vou ter que receber os raios de luz que estão saindo desse pontinho. Então, assim, se eu estou querendo ver, sei lá, a ponta de uma caneta. Bom, a ponta de uma caneta não é um objeto luminoso, ela não emite luz por si só. A luz do ambiente bate nela, né, incide sobre ela e chega até o nosso olho por reflexão. Então imagina o tanto de luz que esse objeto emite, né, ou reflete por causa do ambiente. Mas o tanto de luz que esse pedacinho emite, né, ou permite você ver por reflexão, é muito pouquinho. Então, na hora que você botar, vai estar tudo escuro. Aí você não vai conseguir ver, beleza? Então, quando você põe lá no meio da lâmina, né, o objetinho que você está querendo ver, quando você bota ele lá e acende essa luzinha embaixo, a luz meio que atravessa ali e você consegue ver bem de pertinho determinadas coisas. Vou te dar alguns exemplos. Agora deixa eu sair daqui. Imagina que você está lá no seu microscópio e você viu uma coisa como essa. Então, você começa a ver alguns padrões na imagem. É claro que para gente que não tem aí ainda a visão treinada, isso aí pode ser só um monte de manchas. Mas os estudiosos, eles ficam vendo essas manchas todos os dias, de diversas origens diferentes. E o trabalho do cientista é de tentar ver o que se repete como um padrão e o que há de diferença entre os diversos os objetos que ele está vendo. Né? Então, aqui, isso aqui é uma das coisas que você pode ver no microscópio. Né? Isso aqui também, ó. Isso aqui é um outro tipo de coisa. Ó. Veja que o anterior está diferente desse aqui. São coisas diferentes. Ó. O formato dessas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma espécie de parte mais clara, outras mais escuras. Né? Essa coloração aí, só por curiosidade, muitas vezes ela é feita de propósito, tá? Na preparação da lâmina, para você conseguir ver. A maioria das coisas não vai ter cor, assim, super colorido, não. Isso aqui é feito para ajudar a vida de quem está estudando ali no laboratório, beleza? Aí, olha só como isso aqui tem parece que tem uma divisão, né, bem feita, né? E esse aqui não, ó. Esse aqui parece que está tudo meio solto. É assim que a galera vai vendo, né? Aí imagina, aí você começa a ver, ó, aí você vai vendo esse conjunto aqui, aí vê esse, aí depois você vê esse, aí depois você vê, sei lá, esses aqui, ó. Que você consegue ver à primeira vista? O que consegue notar? O que você consegue notar à primeira vista? Comparando essas imagens com essa daqui. Se precisar, você dá uma pausa, dá uma olhadinha e vê o que você consegue ver de diferença. Né? A primeira coisa que a gente consegue ver aqui, ó, é que essas imagens mostram grupos, né, de objetos, sei lá, e eles têm, ó, parece que tem um negócio bem definido aqui, ó. Parece ser bem definido. Parece ter um espacinho assim, tá vendo? Ó? Parece ter uma coisa aqui. Ó, isso aqui claramente aparece aqui também, ó. Então isso aqui dá para ver, ó. Dá para ver que nós temos aqui grupinhos de coisas bem separadinhos, né? Ó, dá para ver. Então, aí a galera começou a ver, bom, vamos ficar olhando um monte de coisa para a gente tentar ver o que é que tem essas coisas aí, o que é que tem isso, porque olha aqui, ó, ó, parece ter um negócio aqui em volta, ó, todos eles parece que tem, ó, uma coisinha aqui em volta. E ó, esse outro aqui, ó, esse outro conjunto de imagens, olha aqui, ó, parece ter uma delimitação bem feita aqui, né? Bem feita. Ó, aqui também, aqui dá para ver, claro, parece um objeto bem definidinho aqui, né?
Esses aqui, infelizmente, a gente não está conseguindo ver tanto por dentro e tudo mais pela técnica que foi usada aqui. Mas olha a diferença desse para esse aqui. Todos eles têm uma separação aqui. Mas esses têm uma coisa especial. Eles têm uma coisinha que é tipo um pontinho. Você consegue ver? Olha lá, é um pontinho. Todos esses aqui, ó, tem um pontinho no meio. Olha lá, esse pontinho. A galera foi olhando isso. No começo, os cientistas não sabiam direito o que era esse pontinho, mas alguns tinham esse pontinho, outros não tinham esse pontinho, né? E aí, ó, esse aqui sem pontinho, esse aqui com pontinho. Então, a primeira subdivisão que nós vamos fazer é essa. Deixa eu voltar a aparecer aqui. Algumas células têm um pontinho dentro e outras, cara, você olha, não tem aquele pontinho. Algumas têm, outras não têm. Aí o pessoal separou em dois grupos. As células que têm esse pontinho e as células que não têm esse pontinho. Beleza? Então nós vamos colocar as primeiras duas palavrinhas novas no nosso vocabulário no dia de hoje. As células que têm um pontinho dentro vão ser chamadas de células eucarionte. Eucariontes. E as células que não têm pontinho dentro, nós vamos chamar de procariontes. Procariontes. Opa! Beleza? Por que tem esse nome? Procariontes, eucariontes. Aqui sem entrar aí na etimologia rigorosa daqui, é como se fosse presente. É presente o carionte, né? O que seria carionte? Carionte é aquilo que tem carioteca. Carioteca, que vai ser aquele pontinho. Aquele pontinho diz respeito ao que nós chamamos de núcleo. Então, as células eucariontes têm um núcleo e esse núcleo está delimitado por meio de uma membrana, por meio de uma coisa ali que delimita, que deixa aquilo ali preso numa certa região. As células procariontes não têm esse núcleo. Dentro de todas as células existe uma coisa que é o que faz a célula copiar ela mesma. Essa coisa, muitas vezes, né, durante o período aí dos estudos e tudo mais, era feito por meio de análise em que você não conseguia ver direito isso. Então o pessoal descobriu que o conteúdo dessa coisinha era meio ácido. Então era um tipo de ácido que tinha lá no meio e esse ácido ele trazia as informações que a célula usa para copiar ela mesma. Veja que aqui, até nesse exemplo que eu estou botando aqui, nessa figurinha, tem várias partezinhas da célula que já estão identificadas, mas a mais importante, aquela que aparece em todas elas, era um ácido que nós vamos chamar simplesmente aqui de material genético. Genético. O material que diz o que a célula é, que é o material, a substância que vai controlar as maquininhas capazes de copiar essas células, de replicar essa célula. Então, o que uma célula é de verdade? Ela é o que está escrito no material genético. O material genético é uma coisa que tem dentro da célula, uma coisa que quando o pessoal ia lá com uma microagulhinha e jogava de um lado para o outro e analisava, ele tinha características de ácido. Então é um ácido isso daqui. É um tipo de ácido que traz essas informações. Na verdade, não é um único tipo de ácido, tem dois tipos de ácido, que você vai conhecer por duas siglas. A sigla RNA e a sigla DNA.
DNA. Essas duas siglas dizem respeito ao tipo de material que existe lá dentro, que determina o que a célula é. Esse material pode vir dentro de uma carioteca, ou não, ele pode estar solto. Se ele estiver dentro de uma carioteca, a célula a que ele pertence é chamada célula eucarionte. Se esse material está fora, ele está numa célula procarionte, uma célula que não possui carioteca, uma célula em que a carioteca não está presente. E o que é a carioteca? É uma membrana que está ali ao redor do material genético, beleza? Vamos falar o nome dessas duas células. A gente coloca normalmente em inglês o nome, mas eu vou escrever o nome em português aqui, né? Aqui a gente chama de ácido ribonucleico, beleza? E o DNA é o ácido desoxirribonucleico. É isso. Então, o ácido ribonucleico é um material genético que nós chamamos de material de fita simples. É como se fosse aquela sequência, né, que eu mostrei lá no exemplo da aula passada. Uma sequência de moléculas que consegue tirar cópias de si mesma, beleza? Esse é o ácido ribonucleico. As primeiras células tinham esse tipo de material aí, acredita-se. Beleza? O ácido desoxirribonucleico, além de ter essa fita aí, ele tem paralelamente uma outra, e essas duas juntas vão caracterizar os seres vivos mais complexos, as células mais sofisticadas, beleza? Então, nós podemos ter células cujo material é DNA ou RNA, dependendo do tipo de ser vivo que caracteriza aquela célula. Então, nós chamamos DNA e RNA de material genético. O material genético de uma célula pode vir dentro de uma carioteca ou solto. Se ele estiver dentro de uma carioteca, nós chamamos de célula eucarionte. E se ele está fora, nós chamamos de célula procarionte. Como que isso se apresenta ao microscópio? No microscópio, você olha, procura, não tem núcleo. Mas se você procurar, você acha o material genético. Então, material genético solto, célula procarionte. Aí, quando você vem e olha, você vê o material genético e vê que ele está com uma coisinha ao redor dele, que são esses pontinhos aqui. Se você conseguir chegar bem pertinho desse pontinho, você vai ver que o material genético está lá dentro. Então, essas células que têm esse pontinho, que têm o material genético dentro de uma regiãozinha bem delimitada, células eucariontes, beleza? E como é o nome da coisa que determina o lugar onde fica o núcleo nas células eucariontes? Isso aí é chamado de núcleo, e a membrana que existe ao redor dele é a membrana nuclear ou carioteca. Beleza? Colocamos palavrinhas novas no nosso vocabulário. Vamos prosseguir? Continuando a análise das nossas células, nós temos dentro de todas essas células, todos os tipos de célula, tem uma aguinha dentro. A gente fala que toda célula tem uma aguinha, deixa eu aparecer aqui, vai. Toda célula tem uma aguinha, porque afinal de contas elas surgiram no oceano primitivo, não é verdade? Esse oceano primitivo, como a gente conversou aí algumas aulas atrás, eu cheguei a fazer a analogia aqui com vocês, né, que eu fiz um desenho, eu mostrei que eram os pedacinhos de material genético, né, de característica interna das células que ficavam presos em bolinhas de gordura. Veja, isso aqui é água. É tudo dentro da água. Então, dentro da célula tem água. Por quê? Porque elas surgiram como partes daquela sopa primordial. Aquela sopa deu origem às células. Então, a gente tem aqui as células procariontes e as eucariontes, sejam como forem, todas elas têm uma aguinha dentro.
Essa aguinha da célula tem um nome. A gente chama isso de citoplasma. Citoplasma, então, é o nome da aguinha que tem dentro de todas as células, seja a célula procarionte ou a célula eucarionte, beleza? Então, é cheio de palavrinha, é isso. A gente vai aprendendo as palavrinhas e vai colocando. Cito significa célula, beleza? Então, citoplasma, plasma é uma gosminha. Então, citoplasma é a gosminha que tem dentro da célula, beleza? A aguinha de dentro da célula é o citoplasma, beleza? E ao redor do citoplasma existe uma barreira. Essa barreira é o que nós chamamos de membrana plasmática. Membrana plasmática. A gente tem isso em célula procarionte? Temos. E tem isso em célula eucarionte também? Também temos. Membrana plasmática. Membrana plasmática. A membrana plasmática, ela serve para deixar entrar e sair apenas algumas partes do material da célula, para que a célula não seja invadida por outros seres que estejam por ali, ou outras substâncias que podem destruir a célula e tudo mais, né? Mas para ter um controle de entrada e saída. Então a membrana plasmática ela tem essa finalidade, né, de permitir a entrada e saída. Como a gente falou lá no começo, eram como se fossem bolhas de gordura, né? Justamente porque a gordura ela consegue provocar, né, essa separação aí das substâncias polares e apolares, né? Então ela consegue ter esse processo. A gente costuma dizer que ela é semipermeável, ela deixa passar umas coisas, mas não deixa passar todas, beleza? Aqui no universo das células eucariontes, você também vai ver o nome de parede celular em alguns tipos de células especiais. Em especial, a gente vai ver esse nome aí nas células vegetais, mas não estamos falando sobre esse assunto nesse momento, beleza? Então, o citoplasma é a aguinha que tem dentro da célula, e se não tiver membrana ao redor do material genético que está boiando lá dentro do citoplasma, nós dizemos que é uma célula procarionte. Se tiver a membrana ao redor do material genético, eucarionte. Mas todas as células procariontes e eucariontes têm ao redor delas uma membrana para proteger a célula, para delimitar o que é a célula. Aquela delimitação, essa delimitação é feita por meio da membrana plasmática, beleza? Então a membrana plasmática é o que faz essa delimitação. Se a gente pegar os desenhos anteriores, ó, essa coisinha que eu risquei aqui de vermelho seria a membrana plasmática, ó, né? Essas coisas aqui. Veja que aqui está bem delimitado o núcleo, né? Um núcleo bem grandão. Essa daqui, eu não sei se ela está sendo vista mais de longe, mas o núcleo é pequenininho, né? Então a gente tem essas regularidades, essas coisas aí que vão se repetindo, beleza? Observando a célula mais de pertinho, outras coisas vão aparecendo também, mas basicamente essas são as principais que a gente viu até agora. Outra coisa que nós temos dentro de todas as células e que vão aparecer, né, nos dois tipos de célula é um tipo de organela que nós chamamos de mitocôndria. Mitocôndria. Qual é a ideia da mitocôndria? Ela é uma espécie de usina de energia da célula. É a mitocôndria que faz a energia da célula, que produz as substâncias que vão dar energia para a célula. Basicamente é isso. Produzir uma palavra meio errada aqui, mas que é responsável pelo fornecimento de energia para as células. As células procariontes são super simples, né? E aí a gente tem o aparecimento aí das regularidades e as coisinhas que tem lá dentro, né? Eu não vou chamar mais de coisinha, não. Eu vou dar o nome certo, né? O nome dessas coisinhas é organela. Então, organela é como se fosse um mini órgão, um pequeno órgão, porque o nosso organismo não tem vários órgãos, pulmão, coração, fígado, estômago, não tem os órgãos? Então, dentro da célula tem as coisinhas que fazem as coisinhas de célulazinha delas lá, entendeu? Essas coisinhas são chamadas de organelas.
Então, as organelas têm algum tipo de função na célula. E a mitocôndria é um tipo de organela que é responsável pela energia da célula, beleza? É a mitocôndria que é responsável por isso. Existem outras coisas lá dentro da célula? Existem. Existem coisas que vão fazer outras funções, mas basicamente a mitocôndria vai servir para energia. Aqui, para não misturar, inclusive, eu acho que vale até a pena eu dar uma circulada aqui na palavrinha mitocôndria, porque rigorosamente a gente não tem, né, dentro das células procariontes. Mas acreditamos que um tipo de célula procarionte capaz de produzir energia com muita eficiência, um dia foi incorporada ao interior de um tipo de célula eucarionte. E as células eucariontes que tinham essa fabriquinha de energia dentro delas passaram a ser muito mais eficientes e, portanto, resistiram melhor às intempéries do ambiente e passaram a sobreviver melhor. Então, as células procariontes, elas podem ter sido um dia também uma mitocôndria. Pode ser que células antigas procariontes tenham dado origem a isso. Mas, acima de tudo, o que nós temos dentro das células procariontes? Antes de mais nada, o mais importante que a gente tem que colocar é que todas as células procariontes ou eucariontes têm citoplasma. Todas as células eucariontes ou procariontes, todas as duas, têm material genético, algum tipo de material genético. Todas as células procariontes ou eucariontes têm membrana plasmática, tem a membrana ali ao redor delas que vai proteger aí o fluxo de material de fora para dentro da célula, beleza? Mas algumas coisas que nós chamamos de organelas, especialmente aquelas que têm uma membrana ao redor delas, elas vão ser encontradas predominantemente nas células eucariontes. Então aqui já ficou claro que as células procariontes são células de seres mais simples. Veja, eu não estou dizendo que eles são piores nem melhores, mas eles são seres mais simples. Seres mais simples que podem ser uma única célula. O ser vivo inteiro pode ser uma única célula. Esse tipo de ser vivo inteiro, que é uma única célula, são os chamados seres unicelulares. Unicelulares, ou seja, os seres vivos que têm uma única célula. Caso você tenha um ser vivo que tem muitas células, você vai dizer que esses seres vivos são pluri de plural, beleza? Pluricelulares. Os seres vivos pluricelulares são mais complexos e feitos de muitas células de outras quantidades, outros tipos aí, por exemplo, de células, beleza? Então, os seres procariontes são os seres mais simples que nós temos. Nós temos historicamente, como seres procariontes, as bactérias. Então, bactérias seriam seres vivos super simples e, por serem muito simples, eles também são muito versáteis, muito resistentes às situações que nós temos no ambiente. Nós acreditamos que existem seres muito antigos, chamados aí arqueias, que deram origem a todos os outros. Então a gente acredita que já que os seres procariontes são mais simples e os eucariontes são mais complexos, é razoável a gente acreditar que os seres procariontes são mais antigos, surgiram primeiro, e os eucariontes são os seres vivos mais modernos, ou seja, surgiram depois. Então dá para imaginar que na linha do tempo os seres procariontes apareceram primeiro e os eucariontes surgiram depois. E para fechar a nossa conversa inicial, tem uma organelazinha que tem na célula procarionte, que tem nas eucariontes, que é como se fosse uma fabriquinha de proteínas. Nós chamamos de ribossomos. Ribossomos. Ribossomos estão dentro das células eucariontes e procariontes. E os ribossomos são responsáveis pelo que nós chamamos de síntese proteica, ou seja,
síntese de proteínas, produção de proteínas. Eles conseguem pegar os caquinhos que estão lá no meio, né, lá do citoplasma, que vão entrar pela parede da célula e conseguem ir produzindo aí as proteínas. Você pode pensar que é como se a célula tivesse, entre aspas, comendo esses pedacinhos, e esses pedacinhos são montados lá pelo ribossomo, e o ribossomo vai construindo as outras coisinhas que tem dentro das células, beleza? Então, os ribossomos, eles são muito essenciais, porque eles são responsáveis pela síntese de proteínas, beleza? Tem mais coisa dentro das células? Muito mais. Tem coisas mais complexas? Muito mais. Mas as coisas que nós precisamos guardar nesse primeiro momento existem dois tipos de célula, procariontes e eucariontes. Os dois tipos de célula têm citoplasma, que é a aguinha que está dentro da célula. Os dois tipos de célula têm membrana plasmática, que é o que protege ali o citoplasma. Os dois tipos de célula têm material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA, beleza? De onde vem esse nome aí? Não nos interessa no momento. E os dois tipos de célula têm ribossomos, ribossomos que vão produzir as proteínas que vão construir aí a célula, porque essa é a ideia do ser vivo, é ele construir ele mesmo com as coisas que estão ao redor dele no ambiente, beleza? O que diferencia uma célula procarionte de uma célula eucarionte? Membrana nuclear. Veja, membrana nuclear, membrana ao redor do núcleo, é a membrana protegendo o material genético da célula. Isso permitiu que as células tivessem especificidades e umas complexidades maiores. Então, os seres eucariontes tendem a ser mais complexos. E sendo seres mais complexos, eles precisam aí dessa proteção ao redor do núcleo da célula. Beleza? Quais seres vivos são as células procariontes? Os seres vivos procariontes, em geral, são unicelulares e nós chamamos basicamente aí de bactérias. Bactérias seriam seres procariontes. Teríamos também as arqueias aí muito antigas que dariam origem a todos os demais seres vivos. Mas essa sequência e esse surgimento vão depender aí, a ideia, né, desses surgimentos vão depender da análise das outras coisinhas que tem dentro das células, das outras organelas, podemos parar de chamar de coisinhas agora, né? E as outras organelas vão dizer para a gente as outras funções que acontecem dentro das células para manter os seres vivos em funcionamento. Beleza? Como conversa inicial, era isso. Então, o início da vida celular e os tipos principais de células e as suas principais organelas. Por hora, é isso. Vamos para a próxima aula para a gente falar um pouquinho mais sobre o conteúdo das células. Valeu, até mais!